Bíblia. Já estamos encerrando as inscrições, então agiliza lá, porque senão você vai ficar para a turma de 2027. Hoje eu tenho a honra de receber a Amabile. Ela mora em Natividade. Ela já participou do grupo Jovens Sarados e vai testemunhar quão lindo tem sido esse processo que ela está vivendo no programa Mulheres que Oram com a Bíblia. Processo de retomada, um processo de intimidade, um processo lindo de voltar ao primeiro amor. Que testemunho! Eu estou ansiosa para ouvir, porque de fato Deus tem feito maravilhas na vida dessas mulheres que fazem parte do programa. Bem-vinda, Cris, boa noite. Cássio, José Eduardo, seja bem-vinda, Amabile, Silvia. Vou aqui chamar a Amabile porque ela já está aqui no nosso meio. Não é só com ela, não. São com as outras mulheres. E eu te garanto que não é pouca coisa. Amabile, cadê você? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Que graça poder partilhar com você nessa noite. Tenho certeza que tem muita coisa aí dentro, né, que Deus já fez, está fazendo nesse ano de 2026. E a gente precisa reconhecer que é um chamado individual, não é? É um chamado. É um chamado. E você ouviu a voz, segue-me, você foi. Sim. Esse chamado começou ano passado. No meio do ano passado, mais ou menos, eu comecei a me sentir muito incomodada. Eu comecei a ver que a minha vida espiritual não estava andando. Eu confesso toda semana, a cada 15 dias, a mesma coisa, do mesmo jeito. E eu cheguei a comentar com o padre que me atende que eu estava sentindo falta de uma ajuda, né? Eu falei, eu preciso de ajuda, preciso. E aí eu fui, eu já te conheço, né? Você não me conhece, mas eu te conheço. Já te conheço, te seguia. De outros carnavais. De outros carnavais. E aí veio, você começou a divulgar o programa Mulheres que Oram com a Bíblia. E aí eu fiquei muito pensativa ainda, mas aí eu decidi fazer e foi a melhor decisão que eu tomei. Está sendo maravilhoso. Você fez a sua inscrição ainda em dezembro? Foi em dezembro. Foi em dezembro. E então você já está fazendo o programa há 28 dias. Há 28 dias. Eu queria que você contasse o impacto desse programa na sua vida. Primeiro você vai explicar para quem está aqui como que acontece, porque é uma coisa eu falar assim, é simples, cabe na rotina, é só ajustar, né? É uma questão de prioridade, não toma muito tempo, mas ao mesmo tempo é transformador e é profundo. Como que você explica com as suas palavras o que é o programa Mulheres que Oram com a Bíblia? É um programa prático, né? 10 minutinhos, 15 minutinhos, e é o que eu preciso, né? Mãe de 2, eu tenho um bebê, então tem que ser prático, tem que ser rápido, profundo e eficaz. E isso o programa é. Você envia os versículos e você também está nos ensinando mesmo, beabá ali, de como fazer oração, o que é preciso, né? Eu aprendi muito no meu tempo de Canção Nova, de Jovem Sarado, mas eu tinha esquecido. E aí você manda aquele áudio diário, em cima, aquele estudo em cima ali do versículo, e me ajudou a lembrar como que se ora com a Bíblia. Então, é eficaz, é rápido e gera frutos na alma. Eu vou escutando, né, tudo que vai acontecendo, né? Eu não pude ir no presencial, mas ir no encontro online, mas eu assisti também, eu tô fazendo tudo direitinho. Que lindo! Aí teve uma vez que você falou da importância de rezar o terço sentada. Você falou que colocava o Padre Paulo Ricardo e eu comecei a fazer isso também. E eu vi que o terço também começou a gerar mais frutos na minha alma. Então, eu estou aprendendo muito, muito mesmo. Meu Deus, que alegria ouvir isso.
Para quem está aqui, para quem não sabe, né, nós estamos falando do programa Mulheres que Oram com a Bíblia. É um programa onde nós vamos caminhar juntos durante todo o ano de 2026, na busca da intimidade com Deus, no crescimento espiritual, tudo de uma forma simples, pelo WhatsApp, por áudio ou por vídeo, uma forma que dê para a gente encaixar na rotina. Enquanto você falava, Amável, eu me lembrava assim, que também quando eu tive meus filhos, tudo virou de cabeça para baixo, né? Peraí, e agora? Eu não tenho mais como ter uma vida espiritual. Não cabe na minha rotina. Como, né? A gente, ao mesmo tempo, sabe que necessita, é a fase que a gente mais precisa, só que ao mesmo tempo aquilo que a gente vivia antes dos filhos, né? Antes do casamento, a gente já não consegue mais encaixar na nossa vida de mãe. Então, assim, por isso o programa também é uma resposta para quem vivia uma espiritualidade, percebe que tem essa necessidade, mas que hoje não conseguiu adaptar aquilo que era próprio diante dos filhos, né? Isso. Na minha juventude, né, com o tempo que eu passei em campos, eu estava muito acostumada a trabalhar para Deus, né? Trabalhava para Deus. Eu ia nova, ajudava no brechó, eu participava dos Anjos da Noite. E eu sempre gostei, né? E aí você casa, vem os filhos. E você vê que essa não é mais sua realidade, né? Você não é mais jovem, não tem nem mais aquele pique. E aí eu comecei a ter mesmo, né? A regredir, porque a gente nunca tá parado, né? Ou está para frente ou tá para trás. Então eu comecei a regredir. E esse programa veio na hora certa. Eu precisava. É o que nós mulheres, mães ocupadas, que temos a nossa família, nós precisamos. Eu estou indicando para todas as minhas amigas, porque é muito bom. É muito bom. E hoje, quais frutos, né? Só em 28 dias, quais frutos do programa, da sua vida de oração, você consegue perceber hoje nos seus relacionamentos com seu esposo, com seus filhos, com as demandas do dia a dia? Paciência, muita paciência. É o que eu precisava, né? Muita paciência. Eu tenho um menino de 5 anos que está numa fase muito difícil, ele tem um gênio bem forte, é um colérico, né? E eu preciso de paciência. Até mesmo assim, quem tem estudo de temperamento sabe que colérico não vai, não adianta, né? A gente tem que ter sabedoria para lidar com o filho com esse temperamento. É um desafio. Então, eu preciso de paciência. E, naturalmente, é uma coisa que eu não tenho muita. Eu também tenho um temperamento forte, né? Então, eu tô aprendendo na prática ter paciência. Paciência com meu filho, paciência com a teimosia dos meus pais idosos, que eu cuido dos meus pais moram comigo. Nossa. A gente tem que ter paciência. Quem tem pais idosos que sabem da teimosia, né? Que eles também tem uma questão de não aceitação das limitações deles, né? Que idade. E eu me desespero muito. E aí hoje, a palavra de hoje falou sobre a gente recorrer a Deus. E eu não estava, você estava falando sobre a gente recorrer primeiro a Deus, né? Eu não estava fazendo isso. Eu estava ligando, acontece uma coisa, liga para um irmão, liga para isso aqui, eu me desespero. E aí eu tô percebendo que o principal, que é sentar, rezar e pedir ajuda a Deus, eu não estava fazendo. Então, a paciência mesmo, que eu preciso, a sabedoria para lidar com os meus problemas no dia a dia. Olha que interessante. E é realmente isso. Quando a gente não procura o auxílio do Senhor, a gente vai procurar o auxílio das pessoas. E a gente se frustra, porque as pessoas não conseguem nos dar as orientações, aquilo que a gente gostaria, esse apoio, esse auxílio. A gente culpa, a gente se aborrece, e as pessoas, por outro lado, às vezes nem têm obrigação, ou também nem têm esse preparo para nos ajudar como a gente precisa. Por isso que é tão importante a gente ter como ensino a vida em ordem. A vida em ordem, Deus em primeiro lugar. E é bonito ver isso que você está falando. Como todas as outras coisas vão entrando para o seu devido lugar. E é interessante também porque, assim, tudo que eu ensino, né, Amabile,
é simples, é o básico. É o básico, mas ao mesmo tempo é profundo da nossa vida espiritual. E é um caminho de santidade, porque ali você, na sua simplicidade, você vai colocando Deus na sua vida, né? A Uhum. Cris está perguntando como faz para entrar no grupo. Lá no link que está na minha bio, tem o link da inscrição. É o link da inscrição. Então você vai clicar lá, vai fazer uma assinatura anual com um investimento bem simbólico, porque o programa vai trazer e traz muitos benefícios durante o ano. Inclusive, Amável, não sei se você sabe, acho que você não sabe. Nós vamos falar em uma das formações sobre paciência. Tem um livrinho de paciência que, se eu não me engano, é do Francisco Faus. E nós também vamos meditar sobre a paciência. E a paciência é um fruto do Espírito Santo. Cris Lima, que a gente está falando. Então, se a gente não tiver essa intimidade, se a gente não buscar essa força no Senhor, a gente vai perder a paciência, a gente não vai encontrar o sentido. E aí, nesse caminho de santificação, a gente vai entendendo quanto que os nossos familiares nos ajudam, entre aspas, a ser uma pessoa mais santa. Uhum. Se a gente não tem uma vida espiritual, a gente não enxerga isso. É verdade. E a gente também, olha que interessante que você falou. Quando eu era dos Jovens Sarados, quando eu era solteira, eu tinha muitas atividades na igreja. Eu tinha uma vida missionária ativa, né? Eu fazia muito pelas pessoas. Agora o seu campo de missão mudou. Meu campo de missão mudou. A igreja doméstica é o lugar hoje mais importante da nossa atuação. E o mais difícil. É o mais difícil. Lá na paróquia a gente volta para casa, acabou. Agora em casa... Uhum. É mais fácil. Se a gente ter paciência com os de fora. Sim. E se a gente não tiver uma vida espiritual em dia, a gente não dá conta, a gente desiste, como muitas mulheres já desistiram. A gente se aborrece com facilidade, a gente se aborrece com coisas pequenas. Por isso é importante ter essa vida espiritual profunda e essa intimidade com Deus. E algo muito interessante que a Mabel falou foi também algo que eu ensino: rezar parada, sozinha e em silêncio. Em uma das aulas eu testemunho isso, né? Que chegou um tempo, né, de muitas atividades, adaptação, horário de escola, as demandas da casa. Eu estava rezando o terço, fazendo as coisas. Muitas pessoas perguntam: pode rezar fazendo as coisas? Pode. Não tem uma proibição. Porém, Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa. Não tem a eficácia na nossa alma que a gente precisa. A gente não presta atenção. Os mistérios passavam, eu nem sabia. Quando eu via, tinha acabado e eu não tinha vivido aquela realidade. Aquilo que eu também ensino, né? A gente acaba vivendo a religiosidade e não vive a espiritualidade. As nossas práticas externas precisam nos levar a uma mudança interior. Senão a gente vai rezar e vai continuar do mesmo jeito, né? Exatamente. Estava acontecendo comigo. Amable, nesse tempo de programa, nesses 28 dias, foram muitas passagens bíblicas, ao mesmo tempo passagens bíblicas bem pequenas, né? Porém, nós fomos ali meditando de uma forma bem profunda, ruminando, meditando, degustando cada palavra, cada versículo, aplicando a palavra no nosso dia a dia. Eu queria saber de você, nesses 28 dias, qual palavra que mais te impactou, que Deus mais falou com você, que fez você estremecer? Foi uma frase, porque me ama. Essa frase, ela entrou no meu coração. Eu até procurei para achar a passagem, mas eu não a encontrei, não consigo lembrar. Mas essa frase, porque me ama, ela me respondeu muita coisa. Que, assim, dentro de mim, eu não estava me dando conta que eu estava questionando. Por exemplo, eu tenho um ótimo casamento, um casamento maravilhoso, um casamento que eu sonhava. O meu marido, ele corresponde aos sonhos mais profundos que eu tinha na minha juventude, sabe? Deus foi tão detalhista.
Então, minha mãe está viva depois de tudo que ela passou. Minha mãe quase morreu. Minha mãe é um milagre depois que ela foi atacada por pitbull. Então, tudo isso eu ficava me questionando sem perceber por que que Deus fez. Por que que Deus fez? E a resposta veio, porque Ele me ama. E aí isso entrou no meu coração, me acalentou e fez eu me sentir de uma forma que eu não me sentia há muito tempo. Porque Ele me ama, porque eu tenho muita dificuldade no meu relacionamento com Deus de entender o amor dele por causa do meu relacionamento com meu pai. Meu pai não soube me amar da forma como eu queria ser amada. Então, eu tenho essa dificuldade de entender o amor de Deus. Muita dificuldade. Então, ele respondeu para mim nessa frase, nesse dia, quando eu peguei, eu li, eu comecei a chorar, assim, por que me ama? Por que me ama? Porque isso me respondeu. Me respondeu questões que são óbvias, né? Uma pessoa de fora poderia falar, é óbvio que ele respondeu sua oração, te trouxe seu marido. Mas para mim, de alguma forma, por causa dos meus traumas, não era óbvio. Sim. A gente não consegue enxergar por causa da nossa imaturidade, por causa das nossas feridas. A gente não consegue enxergar. Isso aí é muito real, eu confirmo também na minha vida, porque em muitos momentos, muitas pessoas me amaram, foram um canal de Deus para mim, e eu sempre tive uma visão negativa, uma visão indiferente, mas o problema não eram as pessoas, era eu que não conseguia enxergar esse amor, até mesmo dentro do casamento. Mas por que os filhos? Mas por que mais filhos? Por que Deus mandou? Mas por quê? E na verdade, quando a gente faz essa experiência com o amor de Deus, o nosso olhar muda e a gente começa a ver que tudo é prova do amor e do carinho de Deus. É muito interessante isso que você falou. E uma experiência também que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, é que a palavra de Deus está curando as nossas feridas, a nossa vida emocional, a nossa afetividade. Eu, assim, estou muito surpresa porque eu não esperava que fosse ter toda essa repercussão na vida emocional. E eu vejo, assim, como que vocês estão vivendo esse processo de cura interior, né? Por interior. Muita coisa que eu achei que já estava resolvida não estava, né? Porque eu já tenho mais aí de 10 anos de caminhada. E como que pode ser tão novo? Fico pensando, como pode ser tão novo, né? Porque Deus é Deus. Ele sabe tudo o que eu preciso e tal. E a gente vai esquecendo também, né? Então eu tô fazendo essa experiência de voltar pro meu primeiro amor. Lá, como eu me sentia quando eu era uma jovem, conhecendo jovens sarados, fazendo retiro. Então, tá sendo isso, tá sendo uma cura, tá sendo esse retorno, né? E como você da Canção Nova tem esse cheiro de canção nova, esse jeito de canção nova, eu tô matando saudade, porque eu fazia cursos na Canção Nova, eu assistia a missa, tinha muito papo hoje, o padre Ricardo. Então, eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade. Não é mais a minha realidade eu poder estar lá. Falta. E aí você tá matando um pouco da minha saudade também, com o seu jeito, com a sua oração, com as suas palavras. E você também não mora aqui perto, não está perto da Canção Nova, né? Uhum. E o programa, sendo online, ele possibilita você se aproximar. E como a gente falou, de uma forma simples, que cabe na rotina, que dá para estar nele todos os dias, como hoje uma pessoa me falava. Uhum. É ter realmente um passinho por dia. Não são longas horas, não é a nossa realidade, mas é um pouco por dia. E aí você imagina, um pouquinho por dia, como que a nossa vida é transformada, né? Uhum. Transforma completamente. Completamente. Né? Você fica pensando o dia inteiro na palavra, no que você sentiu quando você leu, e como aquilo te tocou. E você o dia de uma forma diferente. Para quem está aqui e que ainda não conhece o programa, não faz parte do programa, a Simone faz parte, a Cleidiane, Carlinhos, você precisa dar esse programa de presente para sua esposa. O Charles também, Cleide, Mayra faz parte do programa.
Nós estamos falando do programa Mulheres que Oram com a Bíblia, um programa de intimidade com Deus, crescimento espiritual, que acontece de uma forma simples pelo WhatsApp. E ali, todos os dias, nós vamos ruminando um versículo que é transformador, que muda a nossa vida emocional, que muda a nossa vida espiritual, que nos leva de fato à intimidade com Deus. Também nesse programa, durante esse ano, nós teremos encontros online e presenciais, serão ao todo 4 encontros. Nossas campanhas de oração não estavam na programação, mas me veio a inspiração, nós estamos vivendo a nossa primeira campanha, que vai até o sábado, no dia 31, estamos rezando juntos às 5 da manhã, tem sido uma graça, porque está nos desinstalando, nos tirando da preguiça, da zona de conforto. Está sendo uma bênção, porque está movimentando o nosso interior. E, além disso, vamos ter também formações durante o ano. Como eu falei, pequenos passos possíveis. Cleidiane, né, minha aluna há 4 anos, está aqui falando. Quem não conhece, precisa entrar. Isso é incrível mesmo. E por que está incrível? Por causa da Roberta? É porque é a palavra de Deus. É a voz de Deus que penetra na nossa alma e transforma a nossa vida. E vai transformar muito ainda durante esse ano. Simone, Simone também está sendo sim uma bênção. E é uma bênção sim, porque nós somos um grupo grande, 80 mulheres, já somos 2 países, 6 estados com o mesmo propósito. Por que, Roberta, eu devo entrar nesse grupo, além de todo esse crescimento? Porque você vai se obrigar a ser fiel. Se você caminhar sozinha, pode ser, né, que vá, mas você não vai progredir. Você não vai ter esse estímulo. E aí eu estimulo vocês me estimulam a dar mais para Deus, a ser uma mulher mais de Deus. E a gente vai crescendo. Como a Amable falou, né? É proibido estacionar. Se eu caminhar sozinha, eu estaciono, eu me acomodo, eu paro. E de tempos em tempos, né, eu fui aprendendo isso até com a musculação. Fred fala isso, que tem que ir modificando o treino toda semana, tem que dar novos estímulos para ter esse crescimento também na vida espiritual. E eu, Roberta, eu estou atenta ao que Deus está falando para trazer esses estímulos para todo o grupo. Porque com a vida espiritual a gente não brinca. A gente não brinca. E a gente pode brincar com qualquer coisa, com muitas coisas, mas com a vida espiritual a gente precisa levar muito a sério. Então, esses estímulos, essas inspirações, eu estou trazendo sempre para o grupo. Foi interessante quando eu falei da campanha de oração. Foi durante um momento de oração, que eu estava gravando o áudio. Prontamente vocês disseram sim. E olha, gente, e 5 da manhã, ver essas mulheres chegando para rezar. Eu fico assim, meu Deus, era a inspiração do Senhor mesmo, né? Tá sendo uma benção, né, Amável? Tá sendo uma benção, muito bom. Sendo ótimo. Que venham mais. Que venham mais. Se Deus quiser, todos os meses nós viveremos essas campanhas e nós vamos, como eu falei, dando passo por passo para sermos mulheres mais de Deus. Amable, tem mulheres aqui que ainda não entraram no programa. Tem amigas suas que ainda não entraram, né? Algumas entraram, né? Hoje eu recebi mensagem de uma amiga sua. O que você fala hoje para essas mulheres que estão assim, mas não sei, será? Vale a pena? Acho que dá para eu caminhar sozinha, né? Vale a pena? Nossa, vale muito a pena. Eu senti dúvida na hora de fazer minha inscrição. Hoje eu sei que eram tentações, porque eu fiquei muito tentada, assim. Ficava uma voz na minha cabeça: não, compra uma maquiagem, compra uma roupa com esse dinheiro. Eu senti isso, eu escutei isso dentro da minha cabeça e isso me fez dar uma paralisada, assim. Será que vale a pena, Mabi? Será que você vai entender? Você não tá conseguindo entender o que é isso? E aí eu fui e fiz a minha inscrição e eu posso dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. É um valor simbólico diante de tudo que Deus está fazendo na minha vida, de toda a sua dedicação também. Você é muito dedicada, você está ali sempre conversando com a gente, me chamou no privado, conversou comigo, buscou saber da minha história. Achei isso muito, muito bonito da sua parte. Então, vale muito a pena.
é um valor muito simbólico mesmo para tudo que esse programa é, tudo que ele faz e todo o fruto que ele gera na nossa alma, né? Que Deus faz usando, né? Usando esse programa para fazer para nossa alma. E é isso, né, Amável? Às vezes a gente olha pro dinheiro, né, para esse valor, e a gente, Uhum. mas se eu fizer isso, mas se eu fizer aquilo, a gente vai vendo que no dia a dia a gente gasta com tanta futilidade Exatamente, né? que não mudam a nossa vida. E o investimento com Deus a gente fica segurando, né? Ah, não, mas, ah, não, mas eu posso gastar com isso, por exemplo. Se nós que somos uma família sairmos para comer uma pizza, a gente vai gastar esse valor e vai passar. Se a gente Exatamente. for no supermercado, que é necessidade sim, mas a gente vai comprar algumas coisas, a gente vai gastar esse valor. Na outra semana já não tem mais nada e não muda a nossa vida. Mas se a gente renuncia um pouquinho, se a gente abre mão para investir, não, eu vou agora cuidar da minha vida interior, agora eu vou cuidar do meu relacionamento com Deus, eu vou investir, vou apostar, vamos ver o que Deus vai fazer comigo. A Uhum. gente recebe infinitamente mais. É E é verdade. como diz a palavra, recebe nesse mundo e muito mais na eternidade, né? Nossa, meninas, não caiam nessa tentação. Façam inscrição, né? Porque compensa, vale muito a pena, vai gostar. Não tem como não gostar. E esse movimento todo nos tira da nossa zona de conforto, nos tira do nosso comodismo. A gente precisa ter muita sinceridade com a gente mesma, né? Porque Uhum. as desculpas, na verdade, é uma forma que a gente encontra de dizer que não, eu quero ficar aqui nesse mundinho, nessa zona de conforto, eu não quero progredir, eu não quero evoluir do jeito que tá bom. Mas no fundo a gente sabe que não tá, né? Não tá, não tá. E era tudo o que eu precisava, né? Era a ajuda que eu precisava, era o que eu estava pedindo, rezando para Deus, pedindo essa ajuda. E ela vem e eu gero esse questionamento que para mim é uma tentação mesmo, né? Hoje, vendo tudo que já aconteceu em tão pouco tempo, eu vejo que realmente é uma tentação. E é de fato essa ajuda. A Simone escreveu aqui, Roberta deixa ser usada por Deus. A voz dela nos áudios traz uma paz enorme. Ela é muito dedicada mesmo. E que Deus me dê a graça de ser Ela, voz de Deus na vida de vocês, porque a gente precisa estar muito atenta ao que Deus quer fazer, o que Deus quer falar. E eu sempre rezo nesse sentido, né? Senhor, me ajuda a levar minhas alunas para o céu. É o que eu quero, o que eu desejo, é o que eu quero para mim e o que eu quero para elas. E aí eu vou me deixando de fato guiar, porque é o que eu desejo. Não quero que vocês fiquem só nas coisas deste mundo. Quero que vocês olhem para a eternidade. E aí, vendo tudo isso se concretizando, eu me lembro que no ano passado, quando me veio a inspiração do programa, essa foi a minha oração, Amabile. Senhor, eu quero que as mulheres, muitas mulheres façam experiência com a palavra que eu faço. Rezei o ano passado, tivemos o programa. Nesse ano me vieram outras inspirações, um novo formato. E ver vocês fazendo essa experiência para mim é assim, muito realizador. Eu fico assim, Jesus, acho que eu vou morrer, né? Porque eu acho que eu estou cumprindo a minha missão. ainda tem muita coisa, inclusive eu quero estar no ano que vem. Eu já falei com o marido. Inclusive, estarei também renovando a minha inscrição. Olha só, estamos no início do ano e já está renovando. Já estou renovando a inscrição, não sai mais. Se tiver 10 anos de mulheres que oram com a Bíblia, eu estou 10 anos lá. Amém. Para quem está aqui, para quem não faz parte do programa, as inscrições encerram sexta-feira. E a próxima oportunidade vai ser em 2027. Por que, Roberta, vai encerrar? Porque nós vamos caminhar, crescer, já estamos nesse processo e vão vir as formações, vão vir os livros que nós vamos aprender, o conteúdo. Então, nós precisamos evoluir. Então, não perca tempo. 28 dias já do programa, muita cura, muita restauração, muita transformação. Deus tem feito coisas que eu nunca imaginei que ele faria através do programa Mulheres que Oram com a Bíblia. E é muito importante frisar. Deus não está fazendo por iniciativa dele, não. Deus está fazendo porque cada uma disse sim.
Eu digo sim, eu estou aqui, eu vou ser fiel hoje. E aí Deus realiza. Porque há corações sedentos, corações abertos. Esse programa é um programa de crescimento espiritual, de intimidade com Deus. Vamos caminhar juntas durante o ano inteiro, então você não vai ficar perdida sozinha. Você vai ter um grupo caminhando com você nessa crescente, nessa intimidade com Deus. Formações, encontros online e presenciais e também essas campanhas de oração que nos acordam, que nos movimentam, que nos tiram da zona de conforto. Deixa eu ver quem está aqui. Mary, ou estou te esperando. Gleice Kelly, estou te esperando. Não perca essa oportunidade, que com certeza vai ser transformadora na sua vida, no seu relacionamento com Deus e vai transbordar nos seus relacionamentos. Amada, muito obrigada. Foi muito bom te ver, te conhecer, né? Você já me conheceu, eu não te conhecia. É muito bom ouvir seu testemunho, conhecer mais um pouco de você e me emocionar, porque tem sido lindo o que Deus está fazendo na sua vida. Eu que agradeço o seu sim, agradeço o programa, porque está sendo perfeito para mim, era tudo que eu precisava, é uma resposta de Deus para as minhas orações. Então, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Obrigada, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe também a sua missão aí na sua casa, viu? É uma grande e árdua missão e que nosso Senhor lhe fortaleça. Amém. A você também, nas suas missões. Amém. Um grande beijo. Um Quem beijo. faz parte do programa, vai lá na minha bio, clica no link e se inscreva agora. Tchauzinho. Tchau.